Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer as obras que foram odiadas bem antes de seu lançamento. Lembrando que quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá. Caça-Fantasmas de 2016. Bastou só lançar o trailer e veio uma chuva de rebuliço, pois eles estavam esperando uma sequência com os protagonistas dos dois filmes anteriores. Mas aí teve aquela coisa, melhor não criticar porque eu não quero ser acusado de machismo, isso ainda era muito forte na época. E quando saiu, acabou não sendo uma boa coisa, porque acabou se prendendo a uma versão feminista, não engraçada, com uma história que é repetição do primeiro, só que não tão boa, piadas que foram desperdiçadas com um elenco que realmente era bom, mas o maior problema realmente foi não fazerem nenhuma cena em relação aos filmes anteriores. Shinktopia, não sei se já estreou esse desenho ou ainda vai estrear, enfim, só sei que esse desenho bastou soltar apenas o trailer e todo mundo ficou com raiva. Motivo? Porque eles tiraram sarro de Game Over Verse, que acabou tendo uma certa fanbase, pode-se dizer assim, em que eles maltratam, tiram sarro e diz que eles foram um fracasso, o que fez com que as pessoas não tivessem nenhum ânimo de assistir Shinktopia, na realidade atacasse os criadores. Cats, não precisou de muito para dizer que esse filme ia ser uma porcaria, porque foi só ver o trailer, o visual macabro dos personagens mesclando seres humanos com gatos, ficando nesse Vale da Estranheza, não sabendo o que é humano, o que é gato, e as músicas que apesar de boa, mas acabaram sendo estragadas pelo Vale da Estranheza, e performances duvidosas. E aí então vieram com aquela desculpa, não, nós vamos melhorar, isso é apenas para vocês terem uma noção de como vai ser o filme. Melhorou? Melhorou pouquíssima coisa, porque continuou sendo exatamente o problema que todo mundo estava dizendo. Uma vergonha alheia e principalmente um Vale da Estranheza que nos faz ter nojo. A Sociedade Secreta de Negros Mágicos. Esse eu não vou estranhar se você não fizer a menor ideia ou, nossa, você acabou de reviver pra mim, porque esse filme foi tão ruim, mas tão ruim, que todo mundo nem se importou de esquecer. Mas quando saiu o trailer, o pessoal já estava reclamando que era um dos filmes mais abertamente racistas que existem, por colocar negros como sendo muletas narrativas para ajudar brancos a não ficarem com raiva, ou dizer que branco é pior do que um tubarão branco, ou que eles não podem se relacionar com pessoas brancas porque isso pode deixá-los desconfortáveis, ou se ele quiser ter uma vida como uma mulher, ele tem que abdicar de seus poderes, especialmente se ela for uma mulher branca. Enfim, claramente um negócio extremamente racista e de mau gosto. E quando saiu o filme, ninguém se importou de ver porque todo mundo já estava criticando. Non-Raccoon. Bom, ninguém ficou empolgado verdadeiramente ver o desenho do Lusterflix depois daquelas polêmicas lá dele dando strikes em canais pequenos, sendo um mentiroso compulsivo, dizendo que estava internado para não responder pergunta de absolutamente ninguém ou quem estava cobrando os strikes que ele estava dando, ou dele tentar justificar o injustificável. E aí, quando finalmente veio o desenho, além do ódio já pré-estabelecido, o desenho acabou sendo fraco, ridículo, com piadas forçadas, uma representatividade também forçada, e alguns críticos mais rígidos e ácidos disseram que esse desenho era um exercício ególatra para o próprio Lusterflix mostrar que é capaz de animar, do que realmente contar uma história ou tentar trazer personagens que alguém se importe. Thundercats Roar. Já não bastasse o visual simplista que o pessoal odiou, quando eles fizeram aquele crossover lá com Jovens Titãs em Ação para promover o desenho, e mostrou o Lyle do desenho original falando que os Thundercats de Thundercats Roar são os verdadeiros Thundercats, e quem pensa o contrário tem opiniões de cocô e um cérebro também de cocô, além de tirar sarro de que a versão de 2011 não é a verdadeira, ou tirando o sarro do dublador do Panther, que infelizmente perdeu a sua vida, mostrando um completo desrespeito com o mesmo. Então já não bastasse o visual simplista que todo mundo achou feio e ridículo, ainda teve o desrespeito com toda a história e com quem estivesse criticando. E quando o desenho saiu, foi aquela porcaria que todo mundo imaginava, que foi tão ruim, mas tão ruim que conseguiu ser cancelado já com poucos episódios. A Pequena Sereia de 2023. Antes mesmo de sequer lançar qualquer trailer, só o anúncio de dizer que a Ariel seria uma mulher negra já despertou um desinteresse completo sobre a obra, que as pessoas tentaram jogar. Você não gostou porque você é racista, esvaziando alta, jogando como um escudo, sendo que na realidade as pessoas que criticaram não obrigatoriamente são racistas, apenas queriam ver sua personagem sendo muito bem representada. E quando finalmente saiu o trailer, ressuscitou as polêmicas, tentaram dizer de novo que quem discorda é racista, colocando aquele vídeo lá das menininhas falando, olha, ela é negra como eu. E quando o filme saiu, não foi lá grande coisa. Teve gente que gostou, é claro, mas também não era essa abominação que todo mundo falava.
Branca de Neve, de 2025. E esse filme foi odiado por vários e vários motivos. Ao começar, que a Disney tinha anunciado que a Branca de Neve não seria branca como a neve, o que revoltou todo mundo não só por ser um race swap que todo mundo detesta, como também o caso da Branca de Neve não tem desculpa. Ai, a cor não importa. Importa sim, a descrição literalmente é a personagem ser branca como a neve. Não tem como modificar isso da personagem. E aí tudo piorou ainda mais quando a Rachel Zegler simplesmente abriu a boca para falar que não gostava do filme, achava retrógrado, machista, que é um filme que dava medo para ela, o que foi um desrespeito, porque esse foi o filme que fez a marca da Disney. E quanto mais coisas falavam sobre esse filme, mais horrível ficava a reputação dele com os fãs, dizendo que não ia ter 7 anões porque era capacitista. Aí depois veio a comunidade dos anões dizendo que tirar trabalho dos anões simplesmente era uma forma de preconceito. Não ia ter o espelho, espelho meu, que é mais bela do que eu. A Branca de Neve não ia se apaixonar, não ia ter beijo. Na realidade, ela ia ser uma líder revolucionária com um monte de ladrões que mais parecem um estudante, entre muitas aspas, da USP. Ou aí revelaram que ia ter anão sim, só que eles iam ser criaturas mágicas feitas de CGI e os anões são horrorosos. Enfim, praticamente ninguém queria ver esse filme. Quando ele finalmente saiu, o pessoal destilou o ódio e falou mal desse filme. E com razão, porque ele é horrível. Oiê, primos. Foi só lançar o trailer, só isso. E todo mundo passou a chamar a Disney de racista, xenofóbica, e com razão, pois o desenho era repleto de estereótipos racistas, colocando o México como lugar sujo, perigoso, pobre, com aquele filtro amarelado. Ou o próprio título, Oiê Primos, que é um erro gramatical severo na língua espanhola, tanto que eles tiraram o Oiê e ficou só Primos. E é claro, nome de muitos personagens que são suco do preconceito, como o personagem chamado Nacho, Nachito, Super Nacho. E esses são os mais leves, porque tem duas chamadas Chacha e Kukita, que significa empregada doméstica, só que um termo bem pejorativo. E a outra, apesar de em alguns países significar uma mulher muito bonita e simpática, em outros apenas significa vagina. E o que já estava pior, piorou ainda mais a partir do momento que o pessoal envolvido simplesmente deu uma de vitimista e de pessoas claramente desinteressadas com a cultura mexicana. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, comente, dê seu like. Também não esqueçam de ativar as notificações de like caso gostem dos meus vídeos. Então, sou Android, tchau.